Logo que eu comecei a investir em ações, ou melhor, um pouco antes de começar a investir em ações, uma das maiores dificuldades que eu tinha era saber como operacionalizar uma compra de uma ação, por exemplo. E eu sei que essa dificuldade de muitas pessoas pode ser a sua. Aquele receio, aquele medo de investir em ações também está ligado a como fazer isso, né? O medo de repente, errar na hora de operacionalizar, na hora de ir lá e comprar a ação mesmo, de fato. Esse pode ser um problema, isso pode até te travar, impedir que você comece a investir simplesmente por não saber se está fazendo a coisa certa ou não, ou por receio de apertar algum botão errado ali, enfim, perder dinheiro. Eu sei que isso é muito normal, é muito comum entre todos os investidores iniciantes, já passei por isso e por esse motivo eu resolvi fazer esse vídeo bem simples, bem prático, para te mostrar que não tem nenhum mistério na hora de comprar ações, mas fazendo passo a passo aqui para você ver exatamente como é que faz e ter mais segurança na hora de começar a investir na Bolsa de Valores. Sejam todos muito bem-vindos, esse é o canal A Ótica do Dinheiro, eu sou David Guedes e no vídeo de hoje eu vou te mostrar o passo a passo de como investir em uma ação, como comprar ações ou outros ativos na Bolsa de Valores, como fundos imobiliários também, o caminho é o mesmo. Através do site da corretora, eu vou mostrar o exemplo em uma das corretoras, mas vale para qualquer outra corretora. Os mecanismos não são muito diferentes, você vai ver isso, eu já vou explicar. E também através do celular, que é outra forma muito prática, às vezes muito mais prática, inclusive, de comprar uma ação. Às vezes na correria do dia a dia você quer fazer uma operação, comprar uma ação ou vender uma ação e acaba tendo o celular ali mais próximo. E aí eu vou te mostrar também como é que faz isso através do celular em dois momentos então, começando pelo site da corretora, que é onde eu vou entrar aqui agora para te mostrar. Bom, então eu estou aqui no site da corretora Modal Mais, que é a corretora que eu mais utilizo para compra de ações. E aí a gente tem aqui um menu muito simples, qualquer das corretoras que eu conheço, que eu já operei, por exemplo, operei pela XP, pela Clear, pela Rico, pela Easy Invest, então são várias corretoras aí, todas elas têm um mecanismo muito semelhante, o home broker tende a ser muito parecido, Banco Inter também, e independente de qual seja a sua corretora, você vai percorrer mais ou menos o mesmo caminho, vão ter algumas diferenças aqui de onde está colocado o menu, enfim, mas basicamente você vai fazer esse passo a passo aqui, que nesse caso aqui, como eu estou no site da Modal Mais, eu tenho aqui um menu no canto esquerdo, e eu tenho aqui abaixo de investir eu tenho Bolsa de Valores. Então, eu vou clicar aqui em Bolsa de Valores. E logo aqui em cima, eu vou ter aqui um botão para acessar o Home Broker, que o Home Broker é o mecanismo para compra de ações, né? É o programa dentro do site aqui onde se compra ações. Então, eu vou clicar aqui no Home Broker. Ele vai abrir aqui para mim no home broker da Modal. E aqui, olha só, eu vou ter diversas opções aqui, parece que tem muita coisa, na verdade esse meu home broker aqui, ele já está bem enxuto, mas é bem simples. Aqui nessa parte aqui onde fala ordem, por exemplo, então eu vou colocar aqui para ser extremamente isento, só como um exemplo mesmo, a ação da maior empresa da Bolsa de Valores, que é a Petrobras. Lembrando que isso aqui não é nenhuma indicação de compra, é só um exemplo mesmo. O intuito da gravação desse vídeo é apenas educacional mesmo. Então eu vou colocar aqui Petro 4 e já aparece aqui do lado Petrobras PN, que é a ação preferencial, é a Petro 4, se fosse a Petro 3 seria a ordinária. Então ele já leu aqui o código e abaixo ele me dá a quantidade. Aqui ele está me dando 100, porque esse 100 é a quantidade mínima de venda, 100 é um lote de ações. Aí depois aqui no preço eu vou digitar um preço, por exemplo, pode ser da última negociação, aqui está aparecendo para mim 21,49, em tese, agora 21,44, vamos digitar aqui esses 21,44, então, como preço. E aqui do lado ele já vai me dar o valor exato que eu tenho que pagar, né? Então, comprando 100 ações a 21,44, eu vou pagar R$ 2.144 nesse lote de ações. Aqui embaixo eu tenho o valor da última negociação. Então, o que significa esse valor da última negociação? É o último negócio que saiu. Aqui preço saiu a 21,44, agora 21,45.
E aqui ao lado a gente vai ter o book de oferta, o livro de ofertas, né, o book de ofertas, que mostra as ações de um lado sendo vendidas, né, quais são as ofertas de venda que a gente tem aqui. 21,46, eu tenho 2.000 ações. Aqui ao lado aparece o nome da corretora, aqui a gente vê Mirai, Nova Futura, enfim, quem de que corretora está partindo essa ordem. E do outro lado eu tenho a compra, de qual corretora está partindo essa compra, a quantidade, que são 400 ações, e o preço, 21,43. O que acontece? A negociação ocorre quando o preço de compra se iguala ao preço de venda, né? Então, quando eu tenho o mesmo preço, ocorre a negociação. Se, por exemplo, eu tenho um preço aqui de 21,44, digamos que eu fosse emitir essa ordem, clicasse aqui em comprar, aí para comprar eu preciso colocar a minha assinatura eletrônica aqui, que é um código, como se fosse uma senha para compra de ações que você vai ter na corretora, né, uma segunda senha na corretora. Aí eu vou precisar digitar aqui essa assinatura digital, vou clicar aqui em comprar, e aí nesses 21,45, por exemplo, agora eu compraria, né? Eu compraria aqui a 21,44, ela vai me gerar a compra aqui do que tiver aqui. Eu tenho 100 ações, por exemplo, né? E aqui eu já tenho 21,44, 2.100 ações à venda. Então, tranquilamente, se eu emitisse essa ordem agora, eu compraria, né? Eu conseguiria comprar esse lote de ações. Um detalhe que eu quero mostrar aqui, antes de seguir falando do preço, é que aqui eu tenho quantidade aparente ao lado. Geralmente, isso aqui de quantidade aparente, quem usa mais são grandes investidores, né? Por quê? Eu vou colocar aqui o exemplo, vou clicar aqui na setinha de cima, tá vendo aqui está aparecendo quantidade aparente 100. Se eu clicar para aumentar, vem aqui a mensagem, ó, a quantidade aparente deve ser menor que a quantidade, ou seja, menor que a quantidade de compra aqui do lado. E por que isso? Digamos que eu estivesse comprando aqui, por exemplo, 500 mil ações, né? Um número muito grande de ações da Petrobras. Se eu estivesse fazendo isso, um volume bem considerável aqui de ações, eu poderia maquiar esse número, né? Não deixar esse número aparecer aqui no book de ofertas. Eu poderia colocar um número menor. Você pode fazer isso com outros números, mas é que não tem tanto sentido se você vai comprar 200, 400, 500 ações, por exemplo, você mudar ali a quantidade aparente, né? É uma coisa que você pode fazer, mas não tem a necessidade disso. Mas alguns grandes investidores enxergam a necessidade de fazer isso e é por isso que eles mudam a quantidade aparente, justamente para ninguém enxergar que está partindo, por exemplo, da corretora Ágora, que é a primeira que está aparecendo aqui, um valor assim, e aí, né, todos os investidores, como isso fica exposto aqui, todos os investidores vão acabar enxergando que está partindo uma ordem muito grande da corretora Ágora ali, e aí por algum motivo o investidor quer ocultar isso, não quer mostrar o valor real. Isso ele pode fazer um recurso que tem aqui no Home Broker, mas você não precisa nem preencher essa parte aqui, caso você queira efetuar a compra. E falando aqui do preço ainda, seguindo nessa linha de preço, como a gente tem aqui, então, os 21,44, eu poderia emitir uma ordem aqui menor, de, por exemplo, 21,30. O que acontece se eu colocar aqui uma ordem de 21,30? Nesse momento, como as ações estão sendo vendidas aqui a 21,43, por exemplo, tem gente vendendo, está bem longe ainda dos 21,30, mas pode ser que durante o pregão, aqui eu estou falando já, são 17 horas e 51 minutos, já a gente não tem mais tempo de pregão aqui, mas digamos que eu tivesse no começo do pregão ou durante o pregão, enfim, que vai via de regra depois do leilão das 10 da manhã até um pouquinho antes das 5 da tarde. Então digamos que lá pela 1 da tarde eu colocasse aqui esse valor de 21,30. Eu poderia fazer isso, eu acredito que a cotação da ação da Petrobras vai se movimentar durante o dia e em algum momento vai chegar a bater esses 21,30 e aí eu vou comprar a ação, enfim. Ou eu posso simplesmente pensar, poxa, o preço que eu estou disposto a pagar é 21,30, então eu já vou emitir uma ordem aqui para eu não me preocupar durante o dia, né? Então eu já deixo ela preparada aqui. Se em algum momento do dia bater esse preço, 21,30, né, o suficiente para levar a minha ordem ali de acordo com a ordem cronológica, por exemplo, que ela pode bater 21,30 e pode não vender, mas geralmente quando bate os 21,30, nesse caso ela vai vender, exceto se tiver um volume muito grande nos 21,30 e não for possível
vender para todo mundo, mas via de regra, batendo os 21,30 ali, vai executar a ordem. E aí então é bem simples, depois de digitar a assinatura eletrônica é só colocar comprar. A mesma coisa acontece se eu quiser vender uma ação. Digamos que eu tenho um lote de ações aqui da Petrobras e eu queira vender esse lote de ações. Então, se eu quero vender esse lote de ações da Petrobras agora, por exemplo, eu sei que tem gente comprando aqui a 21,41 e eu quero vender nesse exato momento. Então, eu vou colocar aqui o preço de 21,41 e vou colocar aqui, vou clicar em vender. Eu sei que tem uma ordem de compra aqui, por exemplo, né, tem compra de até 1.300 ações a 21,41, agora já voltou para os 21,40, mas enfim. Então eu vou vender a mercado aqui, eu vou colocar pelo preço que tem alguém comprando e vou vender essa ação. É super simples, basta eu colocar a assinatura digital e clicar em vender exatamente como eu faria em comprar. E aí depois disso essa ordem vai aparecer aqui embaixo. Se você observar aqui embaixo, a gente tem uma aba chamada acompanhamento de ordens. Aí tem todas as características aqui da ordem. E aqui embaixo eu tenho o status. Qual pode ser o status da ordem? Pode ser aberta ou pendente, aberto, parcialmente executada, executada, cancelada, cancelando, aberto, cancelada, enfim. Ela pode inclusive sofrer rejeição por alguma inconsistência, o que é bem raro acontecer, exceto se você tiver errado algo muito grave ali na questão operacional, né? Um erro de digitação grande ali de números, por exemplo, né? Botou ali 3 zeros a mais, né? Pode acontecer da ordem ser rejeitada, ou eventualmente se você tentou fazer uma operação que você não poderia fazer por algum motivo, ela pode ser rejeitada. E expirado se eventualmente passou do tempo, digamos que você tenha colocado a ordem para um dia e ela passou desse dia, virou dia seguinte, ela expira. O cancelamento da ordem geralmente ele se dá caso você cancele a ordem, você pode fazer isso emitindo uma ordem ao longo do pregão. Se ela não tiver sido executada ainda, você pode simplesmente ir ali e clicar para cancelar a ordem também, né? Esse parcialmente executada que aparece aqui, por exemplo, é caso você tenha emitido, por exemplo, uma ordem de 200 ações da Petrobras e ela só executou uma, porque só tinha uma compra ali de 100 por aquele preço. E aí ficaram mais 100 ações pendentes. E essas 100 ações elas podem logo em seguida, logo na sequência, serem vendidas, basta que alguém se disponha, né, envie uma ordem de compra batendo aquele preço ali, no caso, né, de você estar vendendo a ação, se você está comprando a ação ao contrário. E quando, por exemplo, tiver aberta a ordem aqui, se eu enviasse uma ordem agora, por exemplo, de 21,41 para venda, ela apareceria como aberta, né? Ou seja, como ainda não executada. Ela só iria executar quando chegasse uma compra por aquele preço de 21,41. Bom, agora eu vou te mostrar como é que faz para comprar ação ou fundo imobiliário usando o celular. Mas antes disso, vou pedir que se você está gostando do vídeo aqui, está achando prático, está te ajudando, pedir que você deixe seu like, né? Isso vai nos ajudar muito aqui a crescer, a continuar produzindo conteúdo, a se manter motivado para poder entregar aí conteúdo de qualidade para você. E se você ainda não é inscrito no canal também, não esqueça de se inscrever aí, né? Aproveita para fazer isso agora, ativa também o sininho das notificações para receber sempre o nosso conteúdo em primeira mão aqui no YouTube. Eu vou começar aqui a gravação da tela do meu celular para te mostrar como é que faz para investir pelo celular através do aplicativo da corretora. Já estou logado aqui no aplicativo da Modal Mais, que é a corretora que eu estou mostrando para você aqui. É exatamente a mesma corretora que eu fiz a operação pela versão web, pelo site. E aqui eu vou clicar em investir. Clicando em investir, eu vou ter aqui o botão maior que aparece para mim, acessar o Home Broker, que é exatamente a mesma coisa que a gente estava fazendo ali, só que ele vai ter uma interface diferente aqui, né? Obviamente ele é uma versão mobile. E aí eu vou ter aqui as opções aqui embaixo de cotação, operar. Cotação, eu tenho 2 exemplos de cotação aqui, por exemplo. Se eu quiser acompanhar empresas aqui, eu consigo acompanhar por essas cotações. Não utilizo muito isso, tá? Até nem sei quando foi que eu botei essas 2 empresas aqui. Eu vou ter aqui embaixo operar e ordens, né? Ordens é para eu consultar quais ordens eu já criei, eventualmente, mas eu vou clicar aqui em operar e eu vou colocar exatamente o mesmo papel ali, a mesma empresa, só para você ver como é que é fácil.
Ó, eu tenho ali exatamente aquele campo para botar o nome do ativo, né? Eu vou colocar o código do ativo, que é Petro4. Quando eu clicar aqui em quantidade, ele vai aparecer exatamente a mesma coisa, né? Então ele está mostrando aqui em cima compra e venda, né? Última negociação, 21,38. A variação no dia que é 1,81%. Quantidade aqui na compra e preço de compra, né? Melhor compra. E a melhor venda, 21,43, a quantidade 100 ações. E aqui embaixo eu vou ter, ele já vai aparecer aqui no aplicativo, por exemplo, da Modal Mais, ele já dá automático o valor da última negociação, né? 21,31. E aqui embaixo quanto eu gastaria comprando 100 ações. Quer ver se eu mudar aqui para 200 ações, ele já vai calcular automático aqui para mim. Aqui embaixo também já mudou o número aqui, agora está 4.276, que é exatamente os 21,38 vezes 200 ações. E se eu quiser comprar, vou aproveitar aqui e mostrar outra coisa para você. Se eu não consigo, se eu não tenho dinheiro, por exemplo, para comprar nem o lote mínimo, que é de 100 ações, né? Eu não estou com esse dinheiro disponível aqui, eu quero investir menos, né? Eu não tenho 2.138 ou não estou disposto a investir esse valor na Petrobras agora. Então, o que eu faço aqui para comprar menos ações? Existe o lote padrão, que é de 100 ações, mas existe a possibilidade de comprar no mercado fracionário. Aqui no fracionário, basta eu acrescentar aqui, ó, eu tenho PETR4, eu vou colocar PETR4F, vou acrescentar o F no final. Quando eu acrescento F, eu tenho aqui, automático, ele me dá a partir de uma ação. Aí note o seguinte, mudou o preço, a última negociação para 21,40. Isso acontece geralmente porque o preço do mercado fracionário tende a não acompanhar exatamente à risca ali o preço dos lotes normais. Então é normal a gente encontrar uma variaçãozinha ali, geralmente para cima, tá? Mas ela vai acompanhar muito de perto o preço de lotes, né, no mercado fracionário. Então eu vou ter aqui a possibilidade de comprar uma ação e o valor mínimo para comprar ações da Petrobras, então, já que o mínimo que eu posso comprar é uma ação, a 21,40, se eu quisesse comprar no mercado agora, eu pagaria R$ 21,40. E aqui eu posso colocar qualquer número, né? Eu posso colocar, por exemplo, 28 ações, ele já vai calcular aqui embaixo para mim. Então, por exemplo, se eu tiver R$300 para investir em Petrobras, aí eu vou chegar num número aqui próximo a R$300, né? O mais próximo a 300. Por exemplo, R$14, olha só, deu 299,60. Então, se eu tenho R$300 para investir na Petrobras, eu vou ali e coloco Petro 4F, quantidade 14, a 21,40, R$ 299,60. Se eu estou comprando, eu vou fazer a mesma coisa aqui no home broker do site, eu vou clicar aqui em comprar, aí vai aparecer aqui os detalhes da ordem, e é só eu digitar a assinatura digital e clicar em sim e comprar a ação, confirmar a operação. Então é isso, tomei o cuidado de explicar de uma maneira mais pausada, porque eu sei que se você está assistindo esse vídeo por completo, é porque você tem alguma insegurança em relação a isso, alguma dúvida, mas espero ter ajudado bastante, mostrado aí o passo a passo de como é que se faz para comprar ações. Não tem muito mistério, basta você colocar ali o código da ação, quanto você quer comprar e emitir ali a ordem de compra, e aí basta entender aqueles detalhes ali de preço de compra, preço de venda, que é bem simples, na verdade, né? Eu mostrei para você ali no livro de ofertas como é que funciona. E aí você vai conseguir comprar, vai ter mais segurança para comprar as suas ações aí, quem sabe, se for o seu caso, comprar as primeiras ações aí, seguindo um passo a passo assim, independente de qual seja a sua corretora. E se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo qual é a sua dúvida em relação à compra de ações aí, que eu sempre faço o possível para responder todo mundo. E se eventualmente eu não responder, isso é bem mais raro de acontecer, mas aí eu tenho certeza que alguém mais experiente aí também vai ajudar, alguém do time Ótica do Dinheiro, aqui tem muita gente qualificada aqui que acompanha o canal, vai ajudar você também aí nos comentários. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo e não esqueça, tenha muito foco e visão de longo prazo. Nós somos a Ótica do Dinheiro.